E aí, queridos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. 2 de novembro, feriadão, sábado. Seja bem-vindo à nossa live da Palavra de Deus, todos os dias, às 6 da manhã, meditando na Palavra do Senhor. Estamos aos dias 2 de novembro. Para quem está contando 1, 2, 3, 4, 5 direto, estamos a 365 é o total. 306 dias do ano, tá bom? Temos aí pouco menos de 2 meses. Eu peço para você que está chegando, compartilhar, pessoal do Instagram, aperta aqui uma gaivota que tem, e aí manda para os grupos, contatos, pessoal do Facebook. Pessoal do Facebook é aqui, ó. Aqui, pessoal do Facebook, e compartilha e chega a mais pessoas nesse dia, principalmente nesse dia que para muitos é um dia de luto, para muitos é um dia de lembrar de pessoas, de familiares, de entes queridos, né? Que partiram, e vem reflexão, vem pensamento, e a gente tem que sempre tirar uma conclusão para o melhor da nossa vida, né? Porque todo mundo tem alguém que já partiu, muitos têm um pai que já partiu, uma mãe que já partiu, outros de uma forma terrível já sepultaram filhos, que é uma forma muito... é o contrário da sequência, né? Outros já sepultaram avós, irmãos, amigos, né? Pessoas bem queridas. E eu tenho um texto aqui para gente meditar, está lá em 2 Samuel. 2 Samuel 12, 21 ao 23, vai falar sobre Davi, que estava ali orando, chorando, até jejuando pelo filho que estava com a doença que ia, não ia. E Davi vai nos dar uma lição aqui sobre isso. 2 Samuel 12, 21 ao 23. Disseram-lhe seus servos, os servos de Davi: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele, ou seja, Davi agora vai responder: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, Davi dizendo, porém ela não voltará para mim. Então isso aqui inclusive dá mais amparo para essas questões de nós não temos contato com os mortos, nós não falamos com os mortos, nós não conversamos com os mortos, não tem como, né? Morreu, é como se a pessoa ela entrasse num outro plano e não tem mais contato com esse plano aqui. Não tem como a gente ter contato após a morte de ninguém. A gente tem saudade, né? A gente tem saudade de alguém que já partiu, a gente lembra dos momentos, das alegrias, mas não temos contato com mortos. Não tem como a gente contactar, conversar, falar com quem já morreu, tá certo? O que podemos fazer por nossos entes queridos, devemos fazer enquanto estiverem vivos. Nós temos que fazer aos nossos entes queridos enquanto eles estão vivos. Você tem um pai vivo, você tem uma mãe viva, é agora que você pode fazer alguma coisa. Mandar um zap, entendeu? Fazer um pix,
né? Um pai e uma mãe gostam de um Pix ou não? Dá um presente, dá um abraço, passar um amanhã com o seu pai, um amanhã com a sua mãe, tirar um dia, ver o seu pai, ver a sua mãe. A gente vive numa correria, é trabalho, é estudos, é obra de Deus, e às vezes dentro da própria casa fica a desejar, e não pode ser assim. O próprio Deus, quando ele nos criou, e antes de nos criar, quando Deus criou todas as coisas, ele deixou uma aula para nós, que ele trabalhou 6 dias e no 7º dia o que ele fez? Ele descansou. Então nós temos que ter o nosso momento de respirar, de descansar, de refletir, né, de olhar para os nossos. Esse mundo tecnológico, você vê que numa praça de alimentação, você vê até numa festa de família, dentro de casa, está ali todo mundo com o seu celular, cada um vivendo o seu mundo, e às vezes perde aquele contato que antigamente tinha. Antigamente tinha porque não tinha essa tecnologia, senão se tivesse, ia ser a mesma coisa. Então as pessoas, elas paravam. Você lembra antigamente como é que era? Uma festa em família, acabava a festa, o pessoal ia jogar uma bolinha na rua, né, ou dentro do quintal, tinha lá uma brincadeira, uns jogos. Vocês lembram daqueles jogos antigos? Hoje ninguém nem se preocupa com isso. A Estrela, né, aquela marca da Estrela, ganhava rios de dinheiro vendendo aqueles jogos de batalha, jogos de banco imobiliário, aqueles jogos que às vezes era o mais rico da rua ou da família que tinha aquele banco imobiliário, aqueles brinquedos, então o pessoal parava, brincava, então gastava tempo junto. Então a tecnologia, rapaz, amados, todos que estão chegando aí, a tecnologia nos ajudou muito, mas ela também acabou sugando o tempo da gente. Você já calculou o tempo que você passa numa rede social por dia? Você tem que, às vezes, você está aqui comigo, está meditando na palavra, graças a Deus, ponto positivo. Aí você tem que estudar muitas das vezes usando o celular, muitas das vezes trabalhar, né, usando o celular, atendendo o pessoal, respondendo. Você pega durante o dia muito tempo de consumo de rede social, e às vezes com essa pressão do trabalho, às vezes em casa você está tendo que mexer no celular, ter acesso ao celular e está trabalhando. Às vezes perde o crescimento de um filho, perde o crescimento de uma filha, de tanto estar no celular o dia inteiro. Perde-se um final de semana onde poderia estar, né, dando uma volta, fazendo uma caminhada, cuidando da família. Perde-se o contato com os pais. Quem aí já tem tempo que não vê o pai, não vê a mãe? Então, o que podemos fazer pelos nossos entes queridos, nós temos que fazer enquanto estão vivos. E depois que morre, o que a gente pode fazer? Nada podemos fazer, nem pelos que estão no céu, nem pelos que estão no inferno. Inclusive tem aquela parábola do rico e do Lázaro, né, do mendigo, onde o rico pede: permita que eu vá lá avisar os meus e tal. E o Abraão disse: não tem como, quem está lá está falando. Se eles não creem pelos que estão lá falando, nem que você volte vão acreditar. Então, vários textos bíblicos mostram que nós não temos mais contato nenhum com quem morreu, né? Ah, pastor, então no dia 2, hoje, eu não posso ir lá no cemitério onde foi sepultado o meu familiar, ir lá, sentar ali e meditar um pouquinho? Você pode. Eu te aconselho até levar uns folhetos, abordar alguém, falar da salvação para alguém, né? Já que você vai lá, os que vão, os que têm esse costume de ir lá no cemitério, né? Você não vai conversar com seu familiar, né? Mas não tem problema você ir lá e
parar ali e falar, a vida passa, tudo passa, e refletir. E aproveitar aquele momento ali para abordar alguém que está ali, porque tem gente que fica de luto realmente, tem gente que está sem chão, tem gente que todo dia 2 de novembro é uma dor terrível, e você vai ser luz para essa pessoa, e você vai ajudar essa pessoa que está viva, porque quanto aos mortos, nós não temos contato, nós não temos mais acesso, né? Então, uma coisa importante é você refletir, esse dia você refletir, mas não para ficar para baixo, não para ficar derrubado, mas pensar o que eu posso fazer pelos que estão vivos, né? Como é que eu posso ser uma pessoa melhor? Às vezes a pessoa briga tanto na família, briga tanto, e às vezes olha assim, meu Deus, o que a gente leva? Então, refletir, olhar para os que estão vivos, né? Cuidar da própria salvação, né? E Lucas 9, 59 ao 60 diz assim, ó: a outro disse Jesus, segue-me. Aí Jesus, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, hoje nós temos a oportunidade de fazer o melhor pelos que estão ao nosso lado. Então, hoje é um feriado, tem gente trabalhando mesmo no feriado, tem gente fazendo as suas atividades, mas tire um tempinho, tanto para você refletir e ver que a fila está andando, né? A fila está andando. Você observar e falar, meu Deus, eu vi os meus bisavós indo, vi os meus avós indo, vi os meus pais indo, você começa a ver, né? Isso quem já passou por isso, né? Você vê que a fila está andando. E para onde você vai no final das contas também. Porque quem já foi não tem mais o que fazer, não tem purgatório, não tem vela, não tem missa, biblicamente não tem nada disso. Morreu, acabou, segue-se o juízo. Então, amados, que nesse dia seja um dia de reflexão, seja um dia de você avaliar para ser melhor ainda como pessoa e olhar para o que está próximo de você e gastar mais tempo com os que estão vivos, né? Estão do nosso lado aí, onde podemos compartilhar um dia abençoado. Final de semana, nesse dia 2, amanhã é domingo, e tem ceia do Senhor nas igrejas, a maioria das igrejas, né? O primeiro domingo é o domingo de ceia, outros colocam no segundo domingo, mas na Assembleia de Deus do Amor é amanhã. Ceia pela manhã, café com Deus às 8h30, ceia logo após, e à noite também ceia. E para quem está em viagem ou para quem está escalado no serviço não pode cear amanhã, tem a ceia na segunda-feira à noite, no culto da segunda-feira à noite, tá bom? Vamos orar então? Eu quero orar por você e quero orar também por aqueles que estão nesse momento aflitos, desesperados. Quantos que estão lá chorosos, angustiados por conta das perdas, por conta dos sepultamentos, pessoas que hoje vão estar sepultando seus familiares, né? Tem gente que sepultou essa semana um parente, tem gente que sepultou esse mês agora, e tem gente que já está 1 ano, 2, e esse período é um período sofrido. Mas eu quero orar por essas pessoas, que você ore comigo, em nome de Jesus. Ó Deus, Pai, nós te damos graças por este dia, esse feriado, e essa palavra que o Senhor nos deu nesta hora para compartilhar com os teus filhos. E nesse momento orar, meu Pai, orar por aqueles que estão angustiados, aflitos, aqueles que estão com uma perda, um buraco irreparável,
porque não tem como reparar, é muito doloroso a perda de um ente querido. Pessoas que hoje ainda, meu Pai, vão estar sepultando seus mortos. Pessoas, meu Deus, que essa semana foram lá deixar um ente querido, ou esse mês. Pessoas que ficam nesse período com o coração apertado pela ausência, pela falta, pela saudade. E, meu Deus, a Tua palavra diz que o Teu Espírito, Ele é o Espírito Consolador, que consola, que traz a paz, que traz esse refrigério, pois sem o Teu Espírito Santo, nós não viveríamos nessa fé, não viveríamos de pé, pois Ele nos dá a força, é o Senhor, o Teu Espírito que nos dá essa força. Ó Senhor, tem misericórdia daqueles que estão agora chorosos, aflitos, angustiados. Ó meu Pai, dá força àqueles que perderam seu familiar nesse período agora, nesse mês, nesses dias, pessoas que estão tentando se refazer como se uma casa que tivesse sido destruída e eles estão ali tentando reconstruir, pois não é fácil a perda do ente querido. Pai, eu oro também por aqueles que estão agora tendo a oportunidade de cuidar dos seus, de olhar mais para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, para o seu cônjuge, e observar que eles estão vivos, e observar que não vale a pena as brigas, as contendas, os mal-estar, e que cada um possa ter essa consciência, Senhor, porque depois que morre não tem mais o que fazer, nem flores os mortos recebem mais, não ouvem, não falam, não tem mais contato, está encerrado com os vivos qualquer contato. O que temos é saudade. Então nos ajuda, Senhor, para que possamos aos vivos salvá-los, pregarmos o Teu Evangelho, levarmos vida aos que estão mortos espirituais, como o Senhor diz, aos mortos espirituais, porque aos mortos carnais não temos mais o que fazer. Nos dá a Tua graça, abençoar esse final de semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e graças a Deus, amém? Muito bem, que bom que você chegou, que bom que você participou, e compartilhe essa live para alguém, porque alguém precisa ouvir essas palavras preciosas. Um abraço, fique com Deus e até amanhã às 6 da manhã no nosso devocional. Fique com Deus, paz, amados.